Fulvio Siciliano, prazer recebê-lo aqui na Escola de Repertório, no Café com Repertório. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma honra tê-lo aqui, um profissional tão gabaritado, com tantas andanças, engenheiro metalurgista de formação, corrija-me se eu estiver enganado, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mestre pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com doutorado na Universidade McGill, no Canadá, e uma larga experiência como engenheiro metalurgista, como professor universitário. Seja bem-vindo, Fulvio. Muito obrigado, Jair. Sempre um prazer estar aqui com você. Vamos perambular bastante pela sua formação, pelas suas experiências internacionais, que não são poucas, na verdade, a importância que um repertório tem nesses caminhos de negociação internacional, com países com culturas tão diferentes. Enfim, ao longo dessa nossa conversa vamos explorar isso tudo. Fulvio, de saída uma pergunta mais pessoal, quer dizer, o que te levou a fazer engenharia e por que engenharia de metais? Bom, a engenharia acho que teve vários fatores, né? Nunca é uma coisa só, né? Eu gostava muito de mexer com metais. Desde criança eu ficava esquentando coisas lá no fogão da minha mãe, lá martelando, fazendo um forjamento, que eu queria fazer alguma coisa, alguma peça para algum carrinho de autorama. Eu tinha vários motivos, né, para gostar de metais. E acho que um pouco antes do vestibular, na época a gente tinha que escolher a carreira antes mesmo de entrar, né? Você tinha que ser pré-vestibular. E eu ouvi falar que engenharia metalúrgica estava muito bom, o mercado, não sei o quê. Eu falei, eu vou tentar esse negócio aí, eu gosto de metais. Eu acho que a maioria dos jovens nessa idade está bem despreparada para escolher, né? A não ser aquele cara que nasce já com aquela convicção que ele quer ser engenheiro, quer ser médico. No meu caso, eu fiz teste vocacional, deu música, né? E então eu gostava muito de educação física, eu jogava vôlei e tal, fui campeão paulista, tudo de vôlei pelo paulistano, e categoria pequena, claro. E então assim, eu estava bem perdido, né? E eu falei, vou tentar essa engenharia aí, que tem também uma pressão familiar, né, para a gente fazer uma carreira mais padrão, né, que todos, né, que os pais eles ficam mais sossegados. Então acho que foram vários motivos, mas eu sempre gostei de metalurgia, de química, eu gostava de química, cara estranho, moleque estranho esse, né? Gostar de química. Eu adoro química até hoje. Mas foram vários fatores, né? Esses que eu falei agora, né? Mais ou menos. E aí, sua carreira, USP, depois mestrado na USP, que te levou a fazer num programa de doutorado, por que você escolheu o Canadá e a Universidade de McGill no Canadá? Tá. Então, a Universidade de McGill foi interessante porque quando eu terminei meu mestrado, eu tinha uma convicção, eu gostei muito da vida acadêmica, né? Então eu queria seguir, estava convicto que eu queria seguir a carreira acadêmica e falei, bom, a próxima etapa é o doutorado, né? Então eu tive o meu orientador de mestrado, que sempre foi um grande conselheiro, o professor Padilha, lá da USP, ele falou para mim, olha, você já fez graduação aqui na Poli, fez mestrado aqui na Poli, vai embora daqui o quanto antes, senão você vai ficar formatado aqui pelo resto da tua vida, né, com essa cara aqui, vai experimentar outras coisas. E ele foi um grande incentivador, né, para eu ir lá para fora. Então, eu escrevi para várias, na época a gente mandava carta, né, escrevi para 3 universidades, uma na Inglaterra, uma nos Estados Unidos e para essa no Canadá. O meu orientador, o professor J.J. Jonas, né, que é uma sumidade, né, ele é um cara mundialmente conhecido, tudo. E o Jonas, na verdade, foi o único que me respondeu positivamente. Ele falou, olha, pode vir, você é muito bem-vindo, teve outros brasileiros aqui que fizeram excelentes trabalhos, você tem bolsa, queria saber se tinha bolsa. E no caso eu fui contemplado com uma bolsa do CNPq, né, de doutorado pleno, com doutorado completo no exterior, que acho que hoje em dia ela nem é mais dada essa bolsa, né? E eu fui embora, né? Fui para lá. Ele foi o primeiro que me recebeu bem, né? Ele falou, olha, muito bem-vindo e tal. A gente se deu muito bem depois e somos amigos até hoje. Aliás, o aniversário dele está chegando, eu vou ligar para ele dia 8. Fulvio, quanto tempo de Canadá? Fiquei total, acho que foram quase 6 anos. Puxa, um doutorado de 6 anos? Não, na verdade o doutorado eu terminei antes, né? Eu terminei aproximadamente 4 anos e meio. O meu orientador, ele ficou 1 ano no Japão
na parte final que eu estava redigindo a tese, né? Então era um momento difícil, porque é um momento que você precisa do orientador mais frequentemente, né? Para ele revisar, etc., né? Mesmo porque inglês não é minha língua materna. E então eu mandava as coisas por fax para ele. Ele estava na Alemanha, depois no Japão, depois 6 meses aqui, 6 meses lá, várias partes do mundo, né? Às vezes, muitas vezes inacessível. A gente tinha um e-mail bem precário, né? Não dava para mandar um arquivo, né? Então eu mandava fax para ele com as páginas da tese, ele corrigia e mandava de volta, ficava aquela qualidade horrorosa, né? Mas era assim que a gente se virava. E então isso atrasou bastante. E ao mesmo tempo eu estava tão adaptado lá em Montreal, porque apesar de ser América do Norte, tem uma cultura latina, né? Então a presença, a cultura francesa, a latina especificamente, é muito forte lá. E isso é a bem-vinda para o brasileiro, né? Porque a gente está acostumado a abraçar, a gente está acostumado a beijar, fazer festa, a ser informal. E então eu acho que essa fase de adaptação em Montreal, com o lado francês principalmente, acho que ela foi muito boa. Então, na verdade, eu não tinha pressa nenhuma de ir embora. Eu queria ir, fui ficando. Daí acabou, apareceu um projeto com uma indústria coreana, uma usina siderúrgica. E ele falou, você quer ficar aí mais uns 6 meses? Eu falei, claro, ficamos aqui sem problema. Então, faz esse projeto aqui, preenche esse formulário. E daí eu fiquei, por isso que demorou tanto tempo para eu voltar, né? Porque eu estava bem. Daí tem uma hora, acho que os brasileiros, alguns concordam comigo, outros não. Tem uma hora que te dá uns 5 minutos e você fala, não, eu quero para o Brasil. Daí você pega, arruma as tuas coisas. Você pode ficar lá, tem várias maneiras, né, de você permanecer num país, né? Mas tem uma hora que você fala, não, eu quero ir embora. E daí eu vim embora. Falei, arrumei a mala, né? Tem aquela música do Vicente Barreto, tem uma música que fala justamente disso, né? Que você vai e tal. A volta que o mundo dá. A volta que o mundo dá. Obrigado, Jair, é o rei do repertório. Obrigado. Muito bonito. Foi mais ou menos esse sentimento que aparece no final de bastante tempo, né? Quando você está muito tempo fora, você fala, não, agora é hora de ir, quero ir embora. Agora, Fulvio, é interessante, porque você combinou, são 2 coisas que eu queria explorar com você, uma experiência quer dizer, você volta, mas a gente pode dizer que é um homem do mundo, né? Experiências internacionais como profissional extremamente significativas, Índia, Rússia, China, leste europeu, Irã, a antiga Pérsia, não é pouca coisa, um país com características completamente diferentes, né? Presença de uma outra configuração religiosa e outros códigos culturais, mesmo Europa, Japão, quer dizer, você voltou, mas é um homem do mundo, né? E aliou sempre uma outra coisa, eu acho interessante, uma experiência executiva muito robusta, né? Negociou em várias partes do mundo, esteve presente em projetos de densidade internacional bastante grande e ao mesmo tempo um pé acadêmico, um pé na academia muito grande, né? Produção de trabalhos científicos em publicações internacionais de primeira linha, enfim, você sempre foi capaz de ter um pé na vida executiva e um pé na vida acadêmica. Isso é importante mesmo para o engenheiro, digamos, técnico? Eu acredito que seja muito importante, né? Na verdade, eu fiz isso porque eu gosto de fazer isso, né? Se a gente for pensar direito, a minha carreira ela é mais ou menos dividida em 3 áreas, né? 3 partes. A primeira parte acadêmica, depois de formado, né? Me formei em engenheiro metalurgista e a primeira parte eu queria fazer pesquisa. Eu estava satisfeito, eu estava completo dentro de um laboratório metalúrgico, com um microscópio lá à minha disposição para eu poder olhar as microestruturas do metal e tirar minhas conclusões e aprender os mecanismos. Eu passei anos que eu me sentia completamente, podia estar chovendo canivete do lado de fora. Eu estava lá olhando, observando, fazendo minhas anotações. Aquilo me completava nessa época. E da mesma forma me completou até eu terminar lá na McGill, né? Era aquilo que eu queria fazer, eu estava feliz com aquilo. E por circunstâncias da vida, eu acabei sendo contratado por uma mineradora brasileira, uma multinacional, e fui incumbido de tomar conta, de desenvolver mercado na América do Sul.
Como eu já tive a bagagem da McGill, na McGill a gente tem, você falou de Irã, né? Tinham vários iranianos lá, eu conheci vários, muitos são meus amigos até hoje. Tinham franceses, tinham ingleses, tinham americanos, canadenses, alguns, né? Poucos, chineses, japoneses. Então eu tomei assim uma familiaridade com essas culturas todas, tá? Eu sempre pedia, por exemplo, para o chinês, me ensina os palavrões aí da China. Daí eu ia lá, falava para o outro, o cara, né? E a mesma coisa com os iranianos, não. Eles nunca me ensinaram palavrão. Nunca, eles são muito respeitosos, muito educados. Eles falam, não vou ensinar, mas eu posso te ensinar um negócio meio mal educado, assim. Então, eu acho que essa vivência que eu tive, né, com várias culturas me ajudou bastante, né? Porque no começo tinha muito choque, né? Cultural, tal. Eu sempre fui muito observador, mas eu observava que o cara punha a colher na boca, depois punha de volta no pote de açúcar, e depois mexia o café, e eu falei, o que é isso, né? Então, claro, isso eu estou contando talvez um caso extremo, mas eu acho que isso me aproximou dessas culturas todas. Então eu lembro que eu fui contratado para desenvolver mercado na América do Sul, eles viram que eu não era um caipira, e começaram a me mandar para a América do Norte, e depois para a China, e depois para a Índia, e depois para a Rússia, e eu era um coringa, onde tinha problema grave, que ninguém conseguia resolver na base da diplomacia, eles me mandavam lá. E eu cheguei para vários, né, países nessas condições, né? Geralmente para resolver questões que estavam insolúveis ainda, que pelos métodos tradicionais, e-mail, documentos e tal, não se conseguia resolver. Fulvio, você teve, quer dizer, então, uma experiência internacional bastante significativa. Sim. Várias vezes na Índia, várias vezes na China, sim, várias vezes na Rússia, né? Esteve à frente de operações de transporte de gás, de transporte de petróleo, atravessando vários países. Eu gostaria de aproveitar isso um pouco com você, começando, vamos dizer assim, da parte mais básica, assim. O que forma um bom negociador internacional? Não exatamente um programa curricular, mas assim, quais as habilidades, quais repertórios que um negociador internacional de grande porte precisa ter? Essa pergunta ela é uma pergunta complexa, claro. Você precisa ter, primeira coisa, é respeitar a outra cultura. Você está lidando com chineses, você tem que entender um pouco da China, da cultura da China, da história da China, né? Eu acho que isso é um ponto básico, né? A outra coisa, você tem que também ser um bom comunicador, né? Você precisa se comunicar bem, ter assim a capacidade de interagir com as pessoas de uma forma leve, né? Não aquela coisa, sabe, por exemplo, na China, no Japão, os contatos são muito protocolares, né? Então você pode tornar a coisa mais leve. Na verdade, eles gostam disso, né? Eles acham legal, principalmente nos japoneses, né? Que eles são muito protocolares. E daí você faz uma brincadeira e tal, eles parece que se encantam com isso, né? Então, acho que isso também é importante, além de conhecer a cultura, né? Não precisa, assim, preciso aprender a falar chinês ou preciso aprender a falar japonês. Não precisa também. São línguas bem distantes da nossa realidade, das línguas ocidentais, mas eu acho que esses dois pontos são os principais. Você conhecer a cultura e você ser um bom comunicador, se comunicar de uma forma leve, né? Para não ficar nada protocolar, truncado, né? Então, eu acho que esses são dois pontos importantes. Interessante, né? Assim, né, sempre uma questão muito presente para mim é a seguinte, né? Uma coisa é estar num país ou numa cidade. Outra coisa é conhecer um país e uma cidade. São duas coisas completamente distintas. Sim. Alguém passa 5 dias em Paris, talvez o mais correto não se pode dizer eu conheci em Paris. Você pode dizer eu estive em Paris, né? Outra coisa é conhecer um país, uma cidade, uma cultura e assim por diante. Você que teve tantas vezes nesses lugares para a gente às vezes um pouco longínquos, distantes, né? China, Rússia, Irã, Índia, conforme já falamos aqui, o que nos habilita a fazer essa passagem? Não apenas eu estive num lugar, mas eu conheço um determinado lugar. Como é que a gente mergulha nos códigos culturais de um país? Eu acho que a maneira mais fácil
é você ir trabalhar nesse país. Então, por exemplo, quando a gente vai a turismo, é uma coisa, né, completamente diferente. Você vai ver as coisas bonitas e agradáveis, interessantes. Quando você vai trabalhar, você acaba se envolvendo com o dia a dia deles, né? Então, acho que trabalhar nesses países todos, né? A Índia, por exemplo, a Índia é um país que ele é bem diferente da gente, do nosso país e dos países ocidentais de uma forma geral. Eu acho que essa repetição de viagens que eu tive, eu fui 20 vezes à Índia, só negócios, né? Eu nunca fui lá passear. Que não é pouca coisa, 20 vezes na Índia. Eu fiz a contabilidade, foram 18 para a China e 20 para a Índia. O resto eu não fiz contabilidade, mas China e Índia, como eu dava aula disso, né, eu queria ter essa informação na cabeça. Então, o fato de você trabalhar com eles, eu acho fundamental para você conhecer melhor. Tá? Não é só o turismo. O turismo você vai lá no Taj Mahal, depois vai para Jaipur, depois, né, vai para Delhi, para os palácios lá. E isso não faz você conhecer a cultura. Agora, quando você passa a trabalhar com eles, ver qual é a dificuldade, ver que tipo de soluções eles têm para resolver determinados problemas, eu acho que o conhecimento dessas características, acho que é importantíssimo para você falar, eu conheço o país, né? Então, o fato de você conhecer o país dessa forma vai te habilitar a prever o que esperar. Você está sentado numa mesa de negociação, o que eu vou esperar? Sabe? É como se você antecipasse as reações, né? Então, acho que o fato de você trabalhar e passar por problemas, porque a gente não vai lá trabalhar assim, tem todo aquele glamour da viagem que todo mundo fala, pô, que bacana, mas a gente não é nem um pouco glamuroso, né? Você pega, para ir para a Índia, você fica 12 horas no primeiro voo, 7 horas e meia no segundo voo. Para ir para o Japão são 12 e 12, né? Se você, pode ser, vai 11 e 13, né? Sempre 24 horas no ar, só fora a conexão. Daí você chega lá no mesmo dia, você já sai trabalhando, não é que você vai, primeiro dia eu vou descansar, né? Não tem essa história, né? Você já está lá com uma agenda já para cumprir. Então, trabalhar, enfrentar dificuldades de negócios, eu acho que esse é o ponto que faz você conhecer melhor. Fúvio, a gente está falando um pouco, quer dizer, você é um exemplo de um homem do mundo, a gente está falando um pouco de desenvolver uma consciência cosmopolita, uma cabeça cosmopolita, né? Você é também professor universitário, algumas das disciplinas que você ministrou passam por essa questão, né? Um comportamento internacional, ter uma cabeça cosmopolita, né? Poder pensar o mundo de forma ampla. O que ajuda a constituir um cosmopolita, né? No que difere o cosmopolita de uma pessoa provinciana? Porque o par de oposição de um cosmopolita seria o provinciano, né? Sim. Mas o que ajuda a formar uma cabeça cosmopolita? Eu acho que assim, tem uma abertura, talvez, de uma cabeça aberta, primeira coisa. Porque a gente ouve muito, viajando, tá, com pessoas de outras nacionalidades, e a gente ouve muitas críticas, né? Por exemplo, olha que absurdo o que eles estão fazendo aqui, que coisa feia, está comendo com a mão, ou então está arrotando, né? Então, esse tipo de coisa, acho que a gente tem que estar aberto às culturas diferentes, né? Então, acho que você tem que ser um observador, né? E, se possível, um estudioso da cultura. Estudar um pouco da história, da língua, talvez dos costumes, da culinária, da música. Eu acho que esse repertório, ele vai... É como se você colocasse óleo no motor. Tá? Esse repertório, se você conhecer um pouco aquela cultura e fazer um breve estudo, você não precisa fazer um doutorado em música indiana para negociar na Índia, mas você pode conhecer um pouco, você pode estudar um pouco, ouvir um pouco e conhecer alguns nomes, para que você mantenha uma conversa, você se sustente numa conversa de alto nível. Eu acho que esse é um ponto fundamental também, se sustentar numa conversa de alto nível, e para isso você é ideal, né, que você tenha uma preparação prévia. É interessante isso que você coloca, porque digamos assim, a negociação empresarial, executiva, ela não se dá só
num dispositivo técnico, né? Você tem todo um paralelo, saber conversar, saber entabular uma conversa, saber conduzir uma conversa, porque é aí que a gente constrói confiança. Sim. Não é apenas no domínio técnico da natureza daquele negócio, mas é também em todo, digamos, os dispositivos periféricos, né? Empatia, simpatia. Eu estou certo nessa afirmação, Fulvio? Completamente certo, Jair. Porque a parte técnica ela vai até um certo ponto, né? Às vezes ela não faz, ela não chega ao ponto de você concretizar alguma coisa, né? Um negócio, por exemplo, tá? Ou um acordo, tá? Ou um acordo de cooperação. Às vezes a parte técnica ela fala, tá muito bom e tal, a gente vai pensar e tal. Mas quando isso vai além da parte técnica, você parece que nem eu falei, é como se fosse o óleo do motor, que faz tudo funcionar perfeitamente, em silêncio, com uma boa performance, né? Eu acho que é tudo isso junto, mas esse repertório é importantíssimo. Sim. Você diria então que para a vida executiva ter um repertório de cultura, de outras áreas do conhecimento é fundamental para andar, inclusive, para aumentar a eficiência do próprio processo de negociação. Sim, sim. Eu acho que eu aprendi isso, na verdade, sem ter consciência, né? Porque talvez seja uma coisa natural minha de ser curioso com outras culturas. Então, na época da McGill, que eu tinha acesso a muitas culturas, eu queria saber de todo mundo, eu queria conversar com todo mundo. Então, acho que é uma coisa natural que veio e eu aprendi isso sem mesmo saber, sem ter consciência que isso seria importante lá na frente. Porque eu não estava nem aí. Para mim, você me dava um microscópio, eu estava feliz. Mas depois, né, eu acabei vendo como isso foi importante, essa curiosidade que eu tive sempre de aprender, de descobrir coisas novas, né? Você chamou atenção também numa resposta sua, uma consideração sua, muito importante para a capacidade de observação. É alguém que está num outro lugar e é capaz de olhar mesmo aquele lugar, né? Poder se desvencilhar de alguns vícios, porque o olhar muitas vezes também carrega vícios, e estabelecer uma capacidade de observação com as coisas que estão à nossa frente. Isso é importante também, né, Fulvio? Talvez a gente, não sei se a gente... Algumas pessoas nascem com isso, né? Outras podem desenvolver, né? A gente não pode falar que você, eu não nasci com essa característica, então eu nunca vou poder atuar dessa forma. Não, acho que a gente pode desenvolver. É importantíssimo não só observar, como também saber ouvir, né? Não querer impor as suas ideias a todo momento, né? Você também saber observar e ouvir e fazer uma leitura dessas observações. Acho que é importante você, não é só observar, você fala, tá bom, observei, né? Mas aquela atitude que você tomou conhecimento durante a observação, como você interpreta aquilo? E como você faz aquilo funcionar a teu favor? Né? Ou a favor, não a teu favor, que eu vou levar vantagem em cima de alguém, mas assim, a favor do seu trabalho, do que você está querendo fazer, do que você está querendo harmonizar entre dois povos, duas culturas diferentes, né? Então, acho que essa capacidade de ouvir, de observar e interpretar ela, de preferência corretamente, né? Porque a gente vê muitos casos de alguém que vai de uma cultura bem marcante. Não quero citar nenhum país aqui específico, mas alguém que acha que a cultura daquele país deve ser a cultura que todo mundo deve seguir aqueles padrões. Então, é comum a gente observar alguns colegas falando assim, nossa, que absurdo esse cara falando desse jeito, ou então ele foi na reunião de chinelão, né? Pô, sem gravata, sabe? Aquele tipo de observação que você vê que está mais assim para quase se aproximando de um preconceito do que de um ponto relevante para a negociação. Então, acho que a gente tem que observar, tem que ter a cabeça aberta, tem que saber ouvir também, interpretar isso, fazer isso ajudar naquela harmonização que ocorre numa conversa de negócios, por exemplo. Nesse aspecto que você está levantando, Fulvio, você participou da montagem, vamos dizer, da construção, literalmente, né, de gasodutos, de oleodutos, que passam por vários países asiáticos, Europa do Leste, 6 países, 7, 8. Como é que é resolver conflitos? Porque de cada país que você atravessa a fronteira de um gasoduto, ele tem inclusive legislações específicas.
ambientais, de impactos ambientais, trabalhista, aqui pode, aqui não pode, quer dizer, como é que é fazer parte de um pool, por exemplo, da construção de um gasoduto ou de um oleoduto, atravessando 8, 9, 10 países? Olha, é uma loucura, é uma loucura. Tanto que os últimos gasodutos que eu trabalhei, eles eram gasodutos offshore, né, submarinos. Então eles saíam, por exemplo, na época, acho que o último que eu trabalhei assim intensivamente foi um gasoduto que saía da Rússia, ia por baixo do Mar Negro até a Bulgária inicialmente, hoje ele vai até a Turquia, tá, o South Stream. Assim como tem o Nord Stream, né, que já teve problemas agora com essa questão da guerra. Então, é uma loucura, porque exatamente como você falou, cada país tem sua regulamentação, né, para petróleo e gás. E geralmente são regras extremamente conservadoras. Tá? A indústria do petróleo e gás ela é muito conservadora. Você não quer arriscar nada, você não quer colocar nada em risco, tá, de um gasoduto que está transportando gás sob uma alta pressão. E se você tiver uma trinca naquilo, aquilo explodir, você vai destruir tudo que está em volta no raio de 1 quilômetro. Então você imagina só o tamanho do problema, né? É uma coisa extremamente rígida, essas regras, tá? Essas especificações. Então você não quer que nada de errado aconteça. E tem que se certificar, você tem que dar um fator de segurança muito alto, né? Para que não tenha nenhum problema. Então, realmente, passando de um país para o outro, fica uma loucura total, né? Então, por exemplo, esse gasoduto, ele chegava na Turquia, daí ele provavelmente passava pela Bulgária, e depois ele ia para a Europa, talvez pela Polônia, né? Porque a ideia agora é fazer fazer um bypass na Ucrânia, né? Porque são os últimos gasodutos que a gente viu aí, Nord Stream e South Stream, eram todos submarinos, ligavam direto à Rússia, à Europa, né? Então, sem passar pela Ucrânia. Então, essa é a tendência. E isso também simplifica bastante, né? Agora, não torna o projeto simples. Porque, por exemplo, o South Stream tinha empresas alemãs, francesas, italianas, tinham empresas holandesas, né? E o acionista majoritário era russo, a Gazprom. Então, você imagina só que as reuniões eram floridas, né? Eram cheias de informações culturais, né? Eu lembro que a última reunião que eu tive do South Stream foi uma reunião que teve... o projeto foi todo desenvolvido lá numa empresa que ficava na Holanda. A última reunião foi em Amsterdã. Eu lembro que foram pessoas de todas essas nacionalidades. Sentamos todos numa mesa enorme e cada um ia lá apresentar a sua parte, etc. E era um festival cultural, porque você ficava lá observando, né, como um falava, né? Então teve um que não foi na reunião, mas ele falou por telefone e tinha 2 tradutoras para ficar traduzindo o cara, tipo assim, para mostrar que ele não ia perder o tempo dele. A mensagem era mais ou menos assim. Isso aí sabe, é um projetinho aí, mas eu estou falando isso aqui do meu quartel-general. E estou mandando aí minhas tradutoras, eu vou falar por telefone porque eu não quero perder meu tempo. Mais ou menos essa mensagem, né? Porque era o pessoal lá que tinha mais bala no projeto, né? Então assim, é um festival de informações, né? A gente tem que vai olhando, vai observando tudo, como cada um reage, né? E então é uma festa, na verdade. Porque aí você tem, quer dizer, além de tudo, uma presença multicultural também das empresas envolvidas. Sim. Quer dizer, não só os lugares nos quais o gasoduto vai passar, como também as empresas envolvidas na construção do gasoduto, como você está colocando, de uma série de nacionalidades diferentes, sim, trazendo as características de negociação de cada uma dessas nacionalidades, o holandês, o alemão, o japonês, afora os lugares por onde passará o gasoduto. Quer dizer, é realmente uma torre de Babel, é uma experiência multicultural extremamente significativa. Olha, interessante você estar falando isso, porque assim, uma observação pessoal que eu tive durante esse projeto, que ele durou vários meses, tá? Eu fiquei vários meses lá na Holanda desenvolvendo esse projeto. Foi engraçado porque eu ouvia de algumas nacionalidades, que eu não vou especificar quais são, falar, pô, cara, que bacana o seu trabalho, você está, nossa, o
projeto está ficando muito mais seguro com as suas considerações e observações, com a sua análise, né? E, ao mesmo tempo que outras colegas de outras nacionalidades, que eu não vou falar também quais são, mas foram mais de uma, falaram, pô, o que você, brasileiro, o que você está trabalhando aqui na Europa? Pô, tem tanto europeu aqui. E daí a minha resposta, sempre eu tentava ser muito educado, porque era um caso de racismo, né? Claro, xenofobia. De xenofobia. Claro. E daí a minha resposta era sempre muito calma, muito tranquila. Eu falava, olha, vai ver porque eu tenho competência para isso, né? E me escolheram por causa da minha competência. E daí acabava a conversa lá mesmo, né? Mas eu já recebi essa observação de alguns, né? De algumas nacionalidades que estiveram lá comigo. Que né? interessante, né? A gente tem que lidar, né? Ou seja, a gente precisa das competências técnicas e das competências humanas, né? Sim. Chamados hard skills, mas cada vez mais dos soft skills, né? Sim. Aquilo que nos permite sair de uma saia justa, né? Contornar um potencial problema. Sim. Ou lidar com uma adversidade. Exatamente, porque assim, a primeira reação que você poderia ter baseado nos hard skills é pular com os dois pés no peito do cara, exatamente, né? Então, exatamente. O instinto é esse. O instinto é esse, né? Você esse. Reagir, né? Sim. Aí daí eu falava, não, eu estou aqui porque eu acho que eu sou competente para fazer isso, né? Tenho formação e qualificação. Eu sou qualificado para fazer isso. Esse tipo de coisa. E eles ficaram felizes no final. Eu explicava tudo. Tá? Fúvio, a gente consegue dizer que, assim, o Brasil tem, né, é um país, enfim, complexo, interessante, surpreendente, com várias áreas de excelência em vários campos e segmentos. A engenharia brasileira, em especial a engenharia de metalurgia, ela está num patamar internacional? Tá. Não só em pesquisa, como também em produção. Tá? O brasileiro ele tem uma capacidade, pelo menos nessa área que eu conheço bem, tem uma capacidade muito grande. Tá? Os metalurgistas brasileiros, eles são de um nível altíssimo. Tá? Eles geralmente são muito criativos, ou seja, eles encontram soluções onde talvez num outro país o pessoal falava, não, isso aqui não dá para fazer. E o brasileiro vai lá, ele não vou falar dar um jeitinho, ele vai lá através da competência técnica, ele resolve o problema. Então acontece muito, é muito comum a gente ver os brasileiros inventando soluções, né? E não só na área de metalurgia. A Petrobras, por exemplo, é um exemplo, né? A Petrobras inventou soluções, né, para plataformas que hoje está sendo copiada no mundo inteiro, né? Ou seja, estão sendo utilizadas. Para prospecção de petróleo em águas profundas, você diz, né? E o tratamento desse óleo, né? Um caso específico que eu tenho conhecimento, que eu tenho assim, certeza, por exemplo, é como amarrar uma plataforma no fundo do mar, né? Porque elas são flutuantes, né? Então, como que se fazia antigamente, quer dizer, sempre se fez, foi com correntes, né, enormes, eram correntes enormes, pesadíssimas, e elas ficavam lá no fundo do mar. E a Petrobras desenvolveu como se fosse uma corda, tá? Feita de um feixe de fibras, acho que fibras sintéticas, né? Como se fosse um plástico, um polímero, né? E toda trançada, tal. Eu não sei detalhe, não sou dessa área, mas todo mundo falou que, nossa, que loucura, né? Não vai ser uma corrente pesadona, né? Que nem todo mundo faz. E a Petrobras apostou nisso, desenvolveu essa tecnologia e hoje está todo mundo usando essa tecnologia. Então, é um exemplo, né? Foi um exemplo de criatividade. Né? Dando mostras da excelência da nossa engenharia. Sim, assim dizer, sim. Né? Temos pessoas muito capacitadas. Centros universitários, centros de pesquisa de alta qualificação, né? Sim, também. Fúvio, você é engenheiro de metalurgia, mexe com os materiais, em especial os metais, com experiência rica com gasoduto, com oleodutos. Há uma pauta ambiental hoje no mundo ganhando cada vez mais corpo, né? Está na Agenda 2030 da ONU, na sigla ESG, uma preocupação cada vez maior das empresas com essas questões ligadas a resíduos, a ambiente. Como é que você vê esse debate? As novas matrizes energéticas, a dependência que a gente tem do petróleo, a pesquisa de novas fontes de energia, eólica, solar. Como é que você olha tudo isso, assim? Para um engenheiro de metalurgia, como é que é entender esse debate e a importância dessas questões
na preservação do planeta? Bom, a questão do carbono é um ponto consolidado, né? A questão da emissão do carbono. Ou seja, todo o hidrocarboneto que ele é queimado, ele vai produzir gás carbônico e água, né? Idealmente, né? Claro, às vezes produz outras coisas tóxicas. E esse gás carbônico, ele, claro, destrói a camada de ozônio, então tem uma série de implicações. Isso aí todo mundo sabe. Se a gente for pensar nas energias alternativas, que por enquanto são chamadas de alternativas, a gente olha primeiro para as energias. A primeira fonte de energia tradicional no mundo foi carvão, né? Carvão mineral, que era encontrado na natureza, aquilo é queimado, produz energia, produz calor. Através desse calor você pode produzir um vapor de água que vai girar uma turbina, né, e vai produzir eletricidade ou energia mecânica. Depois, o carvão, claro, ele é muito poluente, né, ele emite uma poluição muito maior do que, por exemplo, quanto mais você vai refinando o produto, a queima ela é mais completa, né, então o carvão é muito sujo, né. Depois se passou, claro, por derivados do petróleo, né, gasolina, óleo diesel, querosene, que também polui, e hoje em dia, depois se passou para o gás, né, que o gás é o que polui menos, talvez pela queima ser mais completa, né, a queima do gás, a gente pode até respirar um pouco daquela, sabe que não tem, nada quer dizer, vai te prejudicar, obviamente, mas ela é muito mais limpa do que uma gasolina, do que um óleo diesel, do que o carvão, que é o mais sujo de todos. E agora está se partindo, por exemplo, para o hidrogênio, né? O hidrogênio, energia solar, um dos pontos importantes que devem ser considerados, se a gente tiver que usar, por exemplo, um transatlântico, vai transportar carga, um transatlântico cheio de containers, não há energia solar nesse mundo que vai fazer aquele negócio se mexer. Então você precisa ter uma quantidade de energia, e essas fontes que são capazes de produzir aquela quantidade de energia, elas são poucas, né? Você precisa de geralmente são combustíveis fósseis, né? Então aquilo lá funciona com óleo diesel, né? A mesma coisa num trem, alguma coisa que tem uma demanda energética muito alta. Agora, claro, um consumo residencial, você pode ter painéis solares, né? Uma energia barata, etc. Ela é barata mais pelo investimento que você faz, né? Porque na verdade ela não custa nada, né? Então isso tudo vai depender de a gente conseguir ou mudar a produção dessa energia de uma forma que você obtenha ela em quantidade suficiente para movimentar um navio, o caminhão, o trem. Ou um avião. Ou um avião, né? Um avião também, o avião gasta, né? Precisa de uma quantidade de energia assim monstruosa. Ou então você precisa inventar alguma outra coisa. O hidrogênio, por exemplo, é uma fonte de energia que está muito em alta agora, porque também a queima do hidrogênio produz água, né? H2 mais O2 forma H2O, né? Claro, tem que fazer a estequiometria direitinho. Então, mas ele produz água, quer dizer, não é poluente, né? Então, hoje em dia está se dando muita ênfase para a produção do hidrogênio, com todas as complicações que envolve o transporte de hidrogênio. Mas você percebe, quer dizer, na engenharia metalúrgica, nos centros de pesquisa, nas universidades, essa pauta já entrou. Ou seja, não se olha isso só de um ponto de vista de rentabilidade direto, ou de rentabilidade direta, perdão, de um ponto de vista técnico, mas essa pauta ambiental, os impactos, já faz parte da preocupação desses centros de pesquisa, de engenharia, etc. Sim, já há alguns anos já. Tá? Talvez há uma década. Já está se falando em fontes renováveis de energia. Fontes renováveis e gasodutos de hidrogênio, né? Então, isso já está se falando isso há mais de uma década. Fulvio, para baixar nossos trens de pouso, eu fazer uma pergunta de natureza mais pessoal, vamos dizer assim, né? O que são metais nobres, exatamente? Por que a gente usa essa expressão nobres para designar um certo conjunto de metais e um certo conjunto de gases? Os gases nobres e os metais nobres. Bom, teve a tabela periódica, né, que todo mundo tem assim, arrepios, né, às vezes, foge da tabela periódica. Ela é extremamente organizada para elementos químicos que possuem as mesmas características. Então,
esses elementos que possuem as mesmas características, eles estão próximos uns dos outros, né? Então essa é a regra básica da tabela periódica para a gente entender. E a gente tem os metais nobres, né? Tem os gases nobres, que é aquela coluna da direita, né? E por que são nobres? Porque eles não se combinam com ninguém. Na verdade, os gases nobres, argônio, xenônio, eles não se combinam, por exemplo, com oxigênio, eles não oxidam, eles não se combinam com outros metais, eles simplesmente ficam na forma atômica. Eles têm uma característica de pureza, então são incorruptíveis. Eles não se misturam, exatamente. Eles não sofrem algum tipo de oxidação. Eles não se combinam quimicamente com com os outros elementos. E a mesma coisa os metais nobres, ouro, prata, platina, eles têm uma característica química que eles não se combinam com outros elementos. E o que isso quer dizer? Por exemplo, se a gente tem um pedaço de ferro, tá? Ferro, ele vai sofrer oxidação, vai formar aquele óxido vermelho, se ele estiver numa situação de alta umidade, etc. E logo ele vai enferrujar, às vezes de um dia para o outro, né? Lá em Santos, eu lixava a minha bicicleta de noite para ficar brilhando o guidão, mas claro, eu arrancava todo o cromo, tudo, né? Mas eu ficava lixando, tá lindo. No dia seguinte eu ia pegar a bicicleta de manhã, ela já estava vermelha de oxidação. Então, isso é um material pouco nobre, tá? Que ele vai se oxidar quimicamente, nobre quimicamente. Agora, se a gente for pegar, por exemplo, o ouro ele fica anos, né, sem oxidar, ou seja, ele não se combina, né, ele não se combina com oxigênio ou com outros elementos. Então o ouro ele tem essa característica. A prata também, né, ela se oxida bem lentamente, né, ao passo que os metais que são menos nobres, eles são mais reativos, eles reagem, formam óxidos e daí não é mais um metal. A gente pode dizer então que a nobreza nesses metais e nesses gases está na retidão de caráter que eles têm, assim. Seu caráter de retilinidade, né? de incorruptibilidade. Né? Eles são retos, por isso eles têm uma característica chamada de nobreza. É isso? Acho que essa é uma boa interpretação, Jair. Fulvio, obrigado. Agradeço. A Escola de Repertório agradece. Prazer tê-lo aqui. Valeu. Muito bom. Obrigado mesmo.